Olá, nós estamos aqui no curso de Direito Eleitoral, eu sou o professor Clodomiro Banverde. Essa é a nossa quarta aula e o tema desse momento agora, da nossa aula, é tratar das condições de elegibilidade e das causas de inelegibilidade no direito eleitoral, né? São nomes talvez pomposos, um pouco difíceis, mas você vai logo perceber que isso é bastante tranquilo, mas que exige bastante atenção para que você possa responder adequadamente às suas questões de concurso. Vamos acompanhar aqui na nossa tela o primeiro conceito, que é o conceito de condições de elegibilidade. O aspecto importante aqui é que tanto as condições de elegibilidade quanto as causas de inelegibilidade, elas estão vinculadas à capacidade eleitoral passiva. Nós já sabemos que a capacidade eleitoral passiva é a capacidade que o cidadão tem de ser votado, de pleitear o mandato político, portanto, de ser candidato. Agora, para aquele que deseja ser candidato, é necessário, é fundamental que ele preencha determinadas condições para que ele seja eleito. Então, as condições de elegibilidade é preencher determinados quesitos dentro da legislação para que ele, de fato, possa não apenas concorrer, mas, sendo eleito, que ele possa ser diplomado e também empossado. Dentro das condições de elegibilidade no Brasil, nós temos a teoria clássica, que é aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que diz a teoria clássica? Que tem elegibilidade aquele que reúne as condições fixadas na lei, portanto, aspecto positivo, e não incorre nas causas de inelegibilidade, que são os aspectos negativos. Então, para resumir aqui, para que você tenha condições de exercer a capacidade eleitoral passiva, né, o direito de ser votado, o direito de se candidatar, você tem que preencher duas coisas. Condições de elegibilidade, né? Você tem que atender aos quesitos determinados na lei, que você atenda a determinados critérios, portanto, critérios positivos. E, por outro lado, que você não incorra em elementos negativos, ou seja, que você não incorra em nenhuma causa impeditiva, que são as causas de inelegibilidade, ok? Acompanhando na nossa tela, a elegibilidade, ela seria o quê? Ela seria um direito subjetivo de ser votado. Então isso aqui é importante, note aí no seu caderno, anote no seu caderno, o direito de ser votado é um direito subjetivo. É o preenchimento de determinados pressupostos que são exigidos, tanto pela Constituição Federal quanto por lei ordinária, né? Então a elegibilidade, ela está dentro de um direito subjetivo de ser votado. Professor, qual é a diferença de inelegibilidade? Ora, a diferença aqui, basicamente, é que a inelegibilidade compreende o conjunto de impedimentos, ou seja, aquilo que a lei nos apresenta e que se nós não atendemos, ou seja, se nós ferirmos aqueles elementos legais, nós estaremos o quê? Impedidos de participação, nós estaremos afastados, né, de concorrer às eleições ou ao pleito eleitoral. Então a inelegibilidade, ela pode ser o quê? Ela pode ter uma caracterização superveniente, né? Ou seja, ela pode surgir depois que você executa o registro na Justiça Eleitoral, ou ela também pode ter uma natureza constitucional. Tanto uma quanto a outra, ela vai o quê? Ela vai gerar uma impugnação na diplomação. Então veja bem, para que nós possamos entender bem claramente esse ponto, as condições de elegibilidade você vai preencher requisitos que estão na lei. A lei pede isso, aquilo outro. Você preenche isso, portanto, você preencheu as condições de elegibilidade. As inelegibilidades são o quê? São causas impeditivas, que vão o quê? Vão criar um obstáculo para que você participe da eleição. E, portanto, para que você possa participar da eleição ou do pleito, você tem que afastar essas inelegibilidades. Se você não afastar, você corre o quê? Você corre o risco, caso venha a ser eleito, você corre o risco de ter o quê? Uma cassação do seu diploma. Portanto, você perde o direito de exercício daquele mandato pelo qual você foi eleito. Então, as causas de inelegibilidade, eu diria que é a grande pedra no sapato dos políticos, né? Porque nós temos uma quantidade muito
extensiva, né, quantitativamente muito grande, de causas de inelegibilidade e, como já foi dito, essas causas são fundamentais para que elas possam equilibrar o processo eleitoral, o jogo da disputa política. Dentro aqui da nossa tela, nós temos na sequência as condições de elegibilidade na Constituição Federal. Então veja, preencher aqueles quesitos que a lei exige, vamos partir primeiro da Constituição Federal. Existem condições de elegibilidade apresentadas na nossa Constituição. Olhe com atenção o artigo 14, o parágrafo 3º. E ele vai dizer o seguinte, nós temos basicamente 4 condições de elegibilidade constitucional. Primeiro, nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, a depender também dos cargos a que será votado. Pleno exercício dos direitos políticos. Terceiro, domicílio eleitoral na circunscrição em que você vai concorrer à eleição. Aqui é interessante por quê? Porque quando nós falamos circunscrição, a circunscrição pode ser o quê? Municipal, estadual e nacional. Né? Se você vai concorrer ao cargo de prefeito ou vereador, você está o quê? Na circunscrição municipal. Se você vai concorrer a um cargo na circunscrição estadual, você pode concorrer ao cargo de governador, a um cargo de senador, de deputado estadual e de deputado federal. E se você vai concorrer na circunscrição nacional, só pode ser então candidato a presidente ou a vice-presidente da República. Outras 2 condições constitucionais de elegibilidade, filiação partidária. E aqui eu chamo a sua atenção para um aspecto importante. Vivemos no Brasil um momento de discussão de mais uma reforma política. E está se discutindo, né, inclusive isso já foi parar no Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de filiação avulsa, ou seja, sem a necessidade de o cidadão que deseja concorrer a uma eleição se filiar a um partido político. Ele pode simplesmente o quê? Fazer uma candidatura avulsa. Essa é uma discussão que está posta no Brasil, mas até o exato momento nós temos, do ponto de vista constitucional, a exigência da filiação partidária. Ninguém é candidato no Brasil se não estiver filiado a um partido político. Portanto, é o quê? É uma normativa constitucional. E outro aspecto é idade mínima para concorrer aos cargos que serão pleiteados. Então aqui nós temos na sequência o quê? Um apontamento a respeito da idade mínima. Isso aqui cai muito em concurso, portanto eu fiz a questão de trazer isso aqui para você. E essa é uma tela que necessariamente você deverá gravar no seu caderno e memorizar. Né? Presidente da República, o vice-presidente e senador da República. Né? Olha bem, para que você possa memorizar tudo que leva à República, presidente da República, vice-presidente da República e senador da República, a idade mínima é de 35 anos. Né? Você não pode ter menos de 35 anos para pleitear estes cargos. Governador, vice-governador de estado ou distrito federal. Né? A idade, portanto, mínima é de 30 anos. Quero me candidatar a deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, do Distrito Federal, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, né? Olha bem, juiz de paz, 21 anos, idade mínima, 21 anos. Quero ser candidato a vereador no meu município, a idade mínima é de 18 anos. Então não há outra oportunidade de registrar todas essas informações para a sua prova, senão fazendo uma memorização dessas datas, né, da vinculação da idade mínima a cada cargo pleiteado no processo eleitoral. Vamos agora passar para as causas de inelegibilidade. Como disse, são os impedimentos que criam obstáculo para a nossa candidatura, né, para o exercício da nossa capacidade eleitoral passiva. Né? É, na verdade, a nossa pretensão
de ser candidatos, né? A nossa pretensão de ser candidatos. E aqui eu quero chamar a atenção que nós temos dois pressupostos distintos de inelegibilidade. Primeiro, vai aparecer com esse nome na sua prova, inelegibilidades cominadas. Professor, mas que nome difícil. Ora, são inelegibilidades decorrentes da prática de atos ilícitos e que vão prever uma sanção. Por exemplo, o cara mata uma pessoa, né, está cumprindo uma pena prisional ou algum outro tipo de pena que não seja restrição de liberdade e ele deseja ser candidato. Será que ele pode? Ora, ele já cometeu um ilícito, né? Então, quando você tem um ilícito e que esse ilícito gera uma sanção ou qualquer outro tipo de sanção, você tem então que é uma espécie de inelegibilidade cominadas, né? Que estão vinculadas a atos ilícitos. Inelegibilidades inatas. Inatas no sentido que já está desde sempre, né? Elas não decorrem de atos ilícitos, mas estão previstas no ordenamento jurídico a fim de preservar o quê? O equilíbrio das disputas eleitorais. Então é interessante notar aqui, as inelegibilidades cominadas, elas estão vinculadas a um ilícito. Então, se a pessoa que pleiteia um cargo comete um ilícito, aquele ilícito, ao gerar uma sanção, acaba criando um impedimento, né, um obstáculo para que ele possa concorrer. Então, é uma inelegibilidade na perspectiva cominada. A inelegibilidade inata é aquela que já está disposta na legislação, na lei. Por exemplo, a Lei Complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, lá constam várias causas de inelegibilidade, vários elementos impeditivos que criam o quê? Que criam esse obstáculo para a pessoa concorrer a uma eleição. Então, na medida que você se enquadra num quesito ou outro da lei, você acaba o quê? Sendo impedido de concorrer. Por que nós temos essa espécie de inelegibilidade inata? Ela não está ali para aplicar sanções, ela não está ali num caráter punitivo. Ela está ali para tentar o quê? Dar um equilíbrio no processo eleitoral, criando o quê? Uma paridade, uma igualdade no processo de disputa eleitoral. Ok? Então essa diferenciação muito importante e que é muito cobrada em prova também. E aqui nós temos mais duas categorias de inelegibilidades, que são as relativas e as absolutas. Então elas estão o quê? Relacionadas, elas são decorrentes de motivos o quê? Funcionais, ou de cargos, ou também de níveis de parentesco. Né? A depender do cargo que você ocupa, você tem o quê? Você tem um impedimento para participar de forma mais vinculada à atividade política. Por exemplo, membro do Ministério Público, ele pode participar, ele pode se candidatar, então você vai ter aí o quê? Inelegibilidades relativas. Determinados cargos, determinadas funções que a pessoa ocupa, ela vai estar o quê? Ela vai estar relativamente impedida. Para que ela possa afastar esse impedimento, ela vai ter que se desincompatibilizar da sua atividade funcional ou do cargo que ela ocupa, né? E nós temos também, dentro das inelegibilidades relativas, aquelas que são que decorrentes do parentesco, né? A esposa do prefeito, que já exerceu 2 mandatos, ela pode se candidatar no lugar dele para exercer a disputa da prefeitura local? Ora, ela tem aí o que? Uma inelegibilidade por parentesco. A lei vai proibir, né? Então, dentro dessa perspectiva de inelegibilidade relativa, nós temos também essa que vincula as pessoas ao parentesco. E por último, aqui as inelegibilidades absolutas é aquelas válidas para qualquer cargo, ou seja, independente do cargo, independente do parentesco, independente da posição que você ocupa. Ela não tem um grau relativo, ela tem um grau absoluto. E aqui, como eu chamei a atenção anteriormente das condições de elegibilidade na Constituição Federal, eu quero agora chamar a sua atenção para as causas de inelegibilidade na Constituição, né? Clodomiro, onde você vai
vai olhar isso com atenção. Na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 4º. E o que está escrito lá na Constituição? Que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Né? Quem são os inalistáveis? Olha aqui, os estrangeiros, né? Eles não exercem direitos políticos aqui no Brasil, e os conscritos, né? E nós podemos acrescentar aqui os menores de 16 anos, eles são inalistáveis, né? Porque eles não se alistam, eles não podem votar e também não podem ser votados. E todos aqueles que perderam o quê? Que vieram a perder ou tiveram suspensos os seus direitos políticos. Então nós temos aqui uma gama bastante significativa que a Constituição nos aponta como inalistáveis, né? Professor, mas ali em cima, no artigo 14, também faz referência aos analfabetos. Os analfabetos são inelegíveis, mas eles são que alistáveis, né? Eles podem fazer o alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral. O que significa isso? O analfabeto no Brasil, ele pode se alistar na justiça eleitoral e ele pode fazer o exercício da sua capacidade eleitoral ativa, ele pode votar. O que ele não pode? O que ele está impedido é de ser votado. Então, no Brasil, o analfabeto não pode ser votado. Um caso bastante emblemático que nós tivemos foi o caso do Tiririca, né? O palhaço Tiririca, que foi eleito pelo Estado de São Paulo com uma quantidade extraordinária de votos para a Câmara dos Deputados Federais. E depois, então, se questionou se ele era ou não alfabetizado. Inclusive, foi feito um teste pela Justiça Eleitoral que comprovou, de fato, que ele tinha condições de leitura e de escrita, o que tornou ele o quê? Plenamente apto a exercer o mandato de deputado federal. Mas caso o teste viesse a comprovar o seu analfabetismo, ele estaria, por uma questão constitucional, impedido de exercer o mandato parlamentar, né? Então nós temos aí estas explicações dadas em relação às hipóteses de inelegibilidade que nós temos na nossa Constituição. Ainda na nossa Constituição, nós temos uma hipótese de inelegibilidade muito interessante, que é a reeleição. Olha bem, esse tópico aparece na Constituição, artigo 14, no parágrafo 5º, né? E eu chamo a atenção de vocês que a reeleição ela entra no Brasil pela emenda constitucional número 16 de 1997. Né? O final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, naquela ocasião não havia a possibilidade da reeleição e o Congresso Nacional então aprova uma emenda constitucional em que passa a dispor da reeleição no Brasil, permitindo, portanto, que o Fernando Henrique Cardoso exercesse o segundo mandato consecutivo. O primeiro caso no processo de redemocratização brasileira. E é interessante por quê? Porque a reeleição ela vai nos impor algumas características peculiares, né? O primeiro aspecto que eu chamaria a atenção de vocês é que a reeleição ela serve apenas para os cargos executivos. Lembre-se, presidente da República, governador e prefeitos. E os membros do poder os membros do poder legislativo, quais são? Deputados federais, deputados estaduais e vereadores, eles sempre puderam ser reeleitos. Então, olha bem, a reeleição no Brasil, né? A reeleição no Brasil, ela é o quê? Ela é uma mudança para assegurar a reeleição para os cargos executivos e não para os cargos do Poder Legislativo. Por quê? O Poder Legislativo sempre houve reeleição. Nós temos, por exemplo, casos no Congresso Nacional de deputados que estão lá exercendo de maneira consecutiva o seu mandato por 10 mandatos consecutivos. Né? Estão lá no 10º mandato, portanto, a
há quase 40 anos exercendo a atividade parlamentar de forma consecutiva. O que nós temos diferente com a emenda que trouxe a reeleição em 97 é que agora nós autorizamos os cargos de executivo também a alçarem a possibilidade da reeleição. Mas, com um pequeno detalhe, a reeleição apenas para um mandato consecutivo, né? Um aspecto que eu chamaria atenção aqui é uma jurisprudência do TSE, isso aqui aparece em concurso público também, jurisprudência do TSE, que está dizendo o seguinte, o prefeito que foi eleito 2 vezes em um mesmo município, ele está o quê? Ele está impedido, ele está proibido de se candidatar pela 3ª vez num outro município. Então olha que interessante, né? Digamos que o prefeito é muito famoso, folclórico, ele foi candidato, foi eleito naquele município A, ele se candidata à reeleição e daí ele não pode se candidatar a uma 3ª eleição, né? Ele não pode ser reeleito por uma 2ª vez. O que ele faz? Ele abandona ali, muda o seu domicílio eleitoral para o município vizinho e se candidata lá. É possível? O Tribunal Superior Eleitoral falou que não, né? É uma forma de você tentar evitar abuso do poder político e muitas vezes abuso do poder econômico, então há um impedimento para isso. Um outro aspecto que é importante analisar na Constituição Federal, ainda do ponto de vista da inelegibilidade, é a questão da desincompatibilidade, né? Artigo 14 da Constituição, parágrafo 6º, olha o que diz lá. Para concorrerem a outros cargos, chefes do Executivo devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então veja bem, um prefeito municipal, né, ou um governador, o governador já foi reeleito, ele está terminando seu 2º mandato e ele quer se candidatar a um outro cargo, que não o de governador, porque ele está impedido, ele tem que renunciar ao mandato 6 meses antes da eleição, né? 2018 nós teremos eleição e provavelmente nós vamos observar isso, né? Muitos prefeitos, governadores que vão se desincompatibilizar dos seus cargos 6 meses antes para pleitearem um outro cargo eletivo, cargo de deputado, de senador, etc. e tal. Se ele for concorrer o mesmo cargo, não é necessário que ele renuncie. Portanto, é aquele que está o quê? Pleiteando a reeleição. Aquele que vai pleitear a reeleição, e aqui é interessante, né? O prefeito ou governador eleito, ou também o presidente da República eleito, ele vai concorrer a uma 2ª eleição, portanto, ele vai concorrer à reeleição. Olha o que diz a lei, ele não tem necessidade de renunciar ao mandato. Ele permanece no exercício do cargo e concorre à reeleição. O artigo 14, no parágrafo 6º da Constituição Federal, não contemplou os vices. Olha que interessante. Fala apenas daqueles que vão concorrer a cargo executivo, mas não fala dos seus respectivos vices. O vice pode, aqui é uma observação importante, o vice ele pode ser candidato a outro cargo sem renunciar ao mandato, desde que ele não substitua o titular durante o período eleitoral. Professor, o que o senhor está falando com isso? Ora, isso aqui é interessante. Eu sou vice, né? E chega no período eleitoral, não quero mais ser vice. Eu quero agora concorrer a um outro cargo. Eu sou vice-governador do meu estado, mas eu não quero agora, nessa próxima eleição, eu quero concorrer ao Senado Federal. Então, vou concorrer a outro cargo. Eu tenho que deixar o meu cargo de vice? Não necessariamente, desde que eu não venha a substituir o governador nesse período do período eleitoral, né? Nesse período do processo eleitoral. Se eu não vier a substituir o governador nesse período, eu posso então permanecer como vice-governador, fazendo a minha eleição para o Senado Federal, ok? Outra observação é o seguinte, o vice que sucede de forma definitiva, né? Portanto, ele é uma sucessão. Vice que sucede de forma definitiva o titular pode pleitear a reeleição para o mesmo cargo. Então, o que está dizendo para nós aqui? Digamos que eu sou vice-governador do meu estado.
eu sou vice-governador do meu estado. E eu tenho o governador que 6 meses antes da eleição ele vai se desincompatibilizar do cargo para concorrer ao Senado. Portanto, eu me torno agora o quê? Eu me tornei governador do estado nos 6 últimos meses do mandato. Mas eu estou aí me aproximando da eleição e eu gostaria de concorrer ao governo do estado. Então, eu posso o quê? Eu posso concorrer ao cargo de governador e não tenho a necessidade de desincompatibilização. Essa regra para o vice é uma regra semelhante à que vale para o titular no processo de reeleição, ok? Então essa é uma informação bastante importante e que cai bastante também em provas. E aqui nós temos a questão da inelegibilidade, chamada inelegibilidade reflexa, né? Artigo 14 da Constituição, parágrafo 7º, diz lá, são inelegíveis no território de jurisdição titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção. Olha bem, inclusive por adoção. Então nós temos ali o seguinte, nós temos um constrangimento, um impedimento, né, uma causa de inelegibilidade para parentes, para o cônjuge, né, até 2º grau ou por adoção. Olha que interessante aqui a súmula vinculante número 18 do Supremo Tribunal Federal, o que ela diz? Ela dispõe que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa. Ou seja, digamos que o governador, né, no meio do mandato dele, ele teve uma separação. A esposa se separou. E ela se torna o quê? Ela se torna opositora a ele. E ela, então, ela quer concorrer na próxima eleição. A súmula do STF vai dizer que não, que isso não é possível. Por quê? Porque ela está impedida por uma inelegibilidade reflexa, né? Ou mesmo assim que ele não vai concorrer, mas que mesmo não sendo mais a esposa do governador, ela vai concorrer para manter, né, o poder do clã político. Ainda assim ela está impedida. Então esse impedimento, que é um impedimento de inelegibilidade reflexa, cabe também para as relações de união estável e união homoafetiva. Olha que interessante, né? Eu não sou casado legalmente, mas eu tenho uma união estável. Não importa, você também estará o quê? Impedido pela inelegibilidade reflexa. Professor, e numa união homoafetiva? Igualmente se aplica a mesma regra. Ele estará impedido por uma inelegibilidade reflexa, né? Aqui nós temos mais 2 observações que eu trago para você, que é o seguinte: os inelegíveis citados podem ser candidatos no mesmo território de jurisdição do titular se eles concorrerem à reeleição. Então veja, aqueles parentes, cônjuge, ex-esposa, enfim, todos esses, eles não estarão reféns da inelegibilidade reflexa se eles estiverem concorrendo à reeleição. Como que eu posso exemplificar isso? Ora, no município eu me candidatei a prefeito, a minha esposa se candidatou a vereadora e nós fomos eleitos. Ao chegar o final daquele mandato, eu vou concorrer à reeleição e ela também pode concorrer à eleição porque ela já foi eleita. Agora, isso é possível. Se a situação fosse ao contrário, eu me candidato e me elejo prefeito. Na eleição seguinte, eu vou me candidatar para a reeleição e aí a minha esposa vai concorrer pela primeira vez à vereadora. Aí eu não posso, né? Porque você tem aí o quê? Uma possibilidade de abuso do poder político, de abuso do poder econômico, que acaba trazendo um impedimento para que ela venha a concorrer, ok? E a última observação do nosso quadro aqui, olha bem, filho do prefeito pode concorrer a deputado. Agora, o filho do governador não pode concorrer a deputado. O que significa isso? É a questão da circunscrição. Qual é a circunscrição para concorrer a prefeito? A circunscrição é o território do município. Qual é a circunscrição para concorrer ao cargo governador? É o estado. Então, veja bem, o prefeito, que está limitado a um pequeno território do estado, ele pode sim ter o filho ou qualquer parente a ele vinculado, a esposa, concorrendo a um cargo de deputado estadual, por exemplo, ou deputado federal. Por quê?
Porque a circunscrição de captura do voto é o estado todo e não se limita àquele município. Agora, se você pega esse caso e aplica para o governador, a situação se inverte. O governador ele tem uma circunscrição do estado. E nesse aspecto, nesse âmbito, o filho, a esposa ou qualquer pessoa a ele ligado por vínculo sanguíneo, parentesco, etc. e tal, vai estar o quê? Concorrendo no mesmo âmbito da circunscrição a que ele pertence, que é o estado. Então, nesse caso, haveria um impedimento, né, para concorrer à eleição. Então, por isso que eu coloquei ali, o filho do prefeito pode concorrer a deputado, mas o filho do governador não pode em razão da circunscrição eleitoral. Ok? Temos mais assuntos para tratar sobre inelegibilidade, mas em razão do tempo nós encerramos a nossa atividade, a nossa aula aqui, e eu espero, portanto, revê-lo no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá.